Eu não sei. Minha dúvida fica essa, porque assim, eu vou fazer uma comparação aqui que obviamente não tem nada a ver com o Bahia, mas é outro time com o projeto SAF. Eu sempre falo do Bragantino porque o período que eu morei em São Paulo, eu fiz muitos amigos que trabalham no Bragantino, grandes amigos aí do marketing e tal. Sim. E o projeto do Bragantino é muito claro. Todo mundo sabe qual é o Bragantino. Ele quer encontrar jogadores jovens que vão se valorizar e ele quer vender. O Bragantino não quer encontrar medalhões. Tanto que, inclusive, na época, a contratação do Sacha me surpreendeu bastante. Não imaginei, porque ele não faz o perfil do Red Bull Bragantino. Mas veio. E assim, eu conheço pouco do projeto do Bahia, assim como você também, imagino que não esteja tão a fundo quanto os caras, né? E assim, a pergunta que eu faço é a mesma de Yuri. Isso faz parte do projeto do Bahia? Esse tipo de ideia? Seria legal. Eu acho que seria legal, mas será que faz parte do projeto do City? Rapaz, você fez uma pergunta que é muito boa e assim, é boa para refletir, e eu acho que o papel do comentarista é muito mais causar reflexão do que propriamente ter a melhor opinião. Se você causa reflexão, automaticamente você tem um bom debate e as opiniões conseguem ser respeitadas, sejam elas para que lado forem. O Red Bull Bragantino, se olha as duas instituições, beleza. O Red Bull Bragantino não é uma equipe de tanta pressão. É não muito mesmo, mais tranquilo em relação a isso. Tranquilo. Então você vê uma empresa austríaca, compra o Red Bull Bragantino, tem os direitos do clube, consegue trazer alguns atletas que eles vão ter uma paciência muito maior e uma tranquilidade para conseguirem evoluir, que no Bahia, infelizmente, hoje não tem. Eu acabei de criticar o processo de formação, mas eu preciso também comentar do torcedor do Bahia que não tem essa paciência. Pense que o Bahia, desde 1989, 1990 vai para a semifinal, enfim, em 89 também joga a Libertadores da América. E quando você pega a década de 90 e infelizmente junta com os anos 2000, a gente está falando de situações trágicas, né? Série C, depois Série B, jogar em Feira de Santana, subir em 2010 e aí joga a sua primeira Série A em 2011, depois de não sei quantos anos, 7 anos. Só vai ser campeão novamente baiano em 2012. Tudo isso não iniciou no ano zero. Sim. Eu não contemplo o ano zero. Nem todo mundo zerou. Zerou a gestão, obviamente. Mas o sentimento do torcedor, não. Então, o torcedor, ele quer grandes títulos há muito tempo. O torcedor do Bahia comemorou com toda a justiça a vaga para a Libertadores, porque estava acostumado a comemorar os títulos do Nordeste, nada contra, acho uma das melhores competições. E tenho o maior prazer de comentar a Copa do Nordeste, foi um dos grandes sonhos que eu realizei na minha vida. Mas a gente está falando da Libertadores. Então o Bahia, o torcedor do Bahia quer conquistar uma Copa do Brasil, quer conquistar uma Sul-Americana. Então, no momento em que você percebe que essa massa, que tem mais de 70 mil sócios, ano passado o Bahia brigou para não cair, se salvou na última rodada, com jogadores que deixaram muito claro ali que poderiam dar mais no caso de Chaves se tivessem tempo, mas o Bahia não deu esse tempo. As convicções acabaram meio que saindo ali. Quando vem o ano de 2024 cheio de expectativas, outros jogadores chegam para resolver problema. Então o elenco que foi montado foi um elenco para conseguir um resultado melhor do que foi esse ano. Dizem que o elenco do Bahia não é esse elenco todo, é um bom elenco. É um bom elenco. É um elenco excelente, não, mas é um bom elenco. Dava pra fazer mais. Seguramente dava pra fazer mais. E não é o meu achômetro, não, e nem o meu comentário. A própria equipe demonstrou que podia fazer mais. É só olhar o primeiro turno. Absurdo. É só olhar o que a equipe fazia. Então, é diferente no Red Bull Bragantino. No Red Bull Bragantino, talvez esses processos, principalmente se tratando de futebol brasileiro, apesar de ser duas empresas estrangeiras, esses processos eles conseguem ser melhor elaborados nesse sentido por conta da pressão que acontece. Engana-se quem acha que aquela pressão em Renato Paiva não foi algo forte, que isso não mexe com a estrutura, mexe com a estrutura sim, a ponto dele pedir o boné e ir embora. Isso muda a convicção do grupo. No ano que vem nós precisamos de outro nível de atleta. E assim está acontecendo. Em 2025, os caras não estão satisfeitos de chegar em oitavo. Nós fizemos um campeonato que... o que nós prevíamos deu certo, claro que faltou levantar um caneco, sim, mas num todo é preciso mais. Não dá para entrar na pré-Libertadores e ser eliminado, por exemplo, na segunda fase. Então isso tudo vai mudando ali, a convicção, isso é o que me parece, posso estar equivocado, sim, mas as contratações de jogadores de outra prateleira, com nível de idade maior, vai muito por conta disso. Vai moldando. Isso daí eu não tenho dúvida. Assim, a gente pode falar o que for, mas eu acredito que em nenhum outro clube do grupo, ao longo dos 13 anos de fundação até assumir o Bahia, mais ou menos 13, 14 anos de fundação,
nenhum outro clube do grupo viu uma torcida demitir um treinador. Eu acredito que deve ter cobrança em outros lugares, mas o treinador falar, sair, porque fizeram orelha de palhaço, de burro, e, sabe, é esse o nível da pressão aqui, e foi no primeiro ano, né? Eles chamam de ano zero e tal, mas foi no primeiro ano de Mas ele desenvolvimento também do projeto. abusou, tá? Não quero nem entrar nesse mérito. Era um dos que pedia a saída de Paiva. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito. Eu tô falando o seguinte, eles entenderam ali, provavelmente, que aqui a situação é outra. Se no Manchester City, no começo do projeto, mesmo sem um arcabouço técnico e tecnológico de expertise que eles têm hoje, eles conseguiram ter aquela paciência do começo, de no primeiro ano ficar ali em 10º, no segundo ano ficar em 8º, no terceiro ano, aí no quarto, quinto ano vai conquista título. Aqui o torcedor que recebeu a promessa de que vai conquistar título nos próximos anos, ele quer o quanto antes chegar lá, porque está vendo que em relação aos outros times do futebol brasileiro, há uma capacidade de investimento que pode colocar o Bahia lá. Existem brechas que mostram que a gente pode chegar lá, né? Existe um Fortaleza que mesmo sem um trabalho financeiramente absurdo, está conseguindo todos os anos figurar ali nos primeiros colocados. Né? Essa amostragem faz com que o torcedor, que já é crítico do Bahia, aumente a sua crítica, porque ele está recebendo ali as oportunidades, as chances, e está vendo que pode chegar lá. Então, assim, eu acho que o grupo não muda a cultura, mas ele molda a cultura de acordo com o que acontece aqui. E o que acontece aqui é diferente de tudo que eles já enfrentaram na vida deles. Eu entendo o romantismo e deve acontecer. Eu não duvido de Santoro falar que, recebi ligações de Manchester falando da recepção, da festa da torcida. Deve realmente rolar isso. Mas eu analiso a outra perspectiva, que eles devem olhar também o que há de crítica forte aqui, pesado em uma torcida que cobre e tudo mais, e falar, caraca, meu irmão, a gente tem que fazer por onde, porque os caras, eles fungam no cangote, a gente não tá acostumado com isso, não. Em tese, os britânicos não deveriam ser tão desacostumados com isso. O futebol hoje é de leve, mas lá já teve um passado bem... bem ainda mas é porque o City, antes de falar, não estava acostumado com nada. Sim, né? verdade. O torcedor do Bahia não, né? O torcedor do Bahia, a minha geração pode não estar acostumado com grandes coisas, mas eu ouço de meu pai que é Vitória, que Bahia foi no primeiro jogo da Libertadores da América de 89 e ganhou do Internacional no Beira-Rio, tá ligado? É isso que eu ouço de meu irmão que viveu várias coisas absurdas. A situação do Bahia, meu irmão já tem mais de 40 e teve a oportunidade de vivenciar um título brasileiro. O que eu ouço deles é isso. Então eu, como torcedor do Bahia, cobro mais porque eu já sei que vivemos muito mais, entendeu? E o City não, estava acostumado com nada. Fala aí, Talácio. É isso. Ainda sobre a pergunta de Dudu, não é um questionamento, é uma boa reflexão. Inclusive era algo que quando o City chegou a gente tinha muita dúvida. Belitani, durante algumas entrevistas, inclusive aqui, ele sugeriu que esse não é o objetivo do Grupo City no Bahia. Claro que pode acontecer, até porque o maior celeiro de grandes jogadores do mundo é o Brasil, e um grupo como o City, se vem para cá, obviamente vai usufruir desse privilégio de estar no futebol brasileiro, né? Sim. Mas esse não é o objetivo principal do clube, até porque Belitani, ao falar sobre o novo grupo dele, né, que ele está comprando vários clubes aí pelo Brasil, Esquadra Esportes, isso, é um multiclube, assim como o City é. Ele fala que se inspira muito no City, que o City tem esse tipo de time em alguns lugares do mundo, mas que não veio para o Bahia exatamente para isso, e que também ele se inspirando na Esquadra Esportes, ao fundar a Esquadra Esportes, tem alguns times que ele mira a ser assim, né? E inclusive ele sugere que quando o City estava procurando um time menor, que a torcida do Bahia especula que seja o Londrina, que Belitani até acabou comprando depois, ele diz, né, que esse time menor, se o Grupo City viesse, seria para ser seria esse o objetivo no futebol brasileiro. Um clube formador. Mas aqui no Bahia foi diferente, até porque, segundo palavras do próprio Fernando Soriano, nós somos a segunda prateleira do Grupo City. Segunda prateleira não, né? O segundo time em prioridade do Grupo City. Então, Perfeito. É isso, Talácio. Fala, galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.